Capítulo 11, parte 2. Zombando de Marco Polo, afirmou: "Ainda estou bonitão", e fez uma pose desajeitada. Bonito o suficiente para não me espantar. O jovem amigo juntou algumas economias e ambos saíram em busca de roupas decentes. Para Falcão, qualquer roupa estava bem. Entraram em uma loja e Marco Polo escolheu uma camisa de manga comprida verde folha e uma calça vermelha. Falcão vestiu-as e achou-as belíssimas. Lembravam as rosas vermelhas com talos verdes dos jardins. Felizmente, as vendedoras intervieram. Compraram 2 camisas brancas e uma calça bege. Ao sair da loja, Falcão sentia-se fantasiado, artificial. Andava ereto, sério e sem espontaneidade. Havia anos não se preocupava com os olhares das pessoas, sentia-se observado. Não era um sentimento decorrente da antiga paranoia, mas de ter de repente o que não sentia, de sorrir quando estava infeliz. Marco Polo viu o rosto do amigo entristecer pouco a pouco. Nada o animava. Ligou a TV num programa de notícias para que ele se distraísse um pouco, mas piorou as coisas. Desde que saiu pelo mundo, Falcão nunca mais assistira à TV, apenas de relance. Viu um repórter denunciando a fome na Etiópia, mostrando imagens de crianças magérrimas, em pele e osso, sem expressão facial, em profundo estado de melancolia. Quase não tinha força muscular para se movimentar. Deviam estar brincando, mas estavam morrendo. Falcão curvou-se, colocou a cabeça à frente do corpo e arregalou os olhos. O repórter disse que, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, a cada 5 segundos morre uma criança de fome. Falcão, estarrecido, meneou a cabeça e gritou: "Não é possível! Estão deixando as crianças morrerem!" Em seguida, viu outra imagem fantasmagórica. Um pai correndo e gritando desesperadamente com um filho sangrando no colo. Ele fora vítima de um ataque terrorista. As imagens que saltavam da tela pareciam mais loucas do que as alucinações que o perturbavam na sua fase psicótica mais drástica. E aquilo era real. Falcão começou a passar mal. Teve palpitações e suor excessivo. Em seguida, observou a expressão facial do repórter que transmitia as notícias. Para seu espanto, o rosto não trazia o drama da notícia. Revelava apenas um mar de consternação. Posteriormente, o mesmo repórter mudou rapidamente o semblante, abriu um sorriso e falou de um milionário excêntrico que aparecia na tela acariciando seus cavalos em suntuosas cocheiras. Essa notícia penetrou como um terremoto no intelecto de Falcão. Estava incrédulo. Percebeu que o processo de transmissão das informações destruía a afetividade dos espectadores. Fitou o jovem amigo e comentou incisivamente: "Vocês não sentem asno por essa sociedade? Esses acontecimentos são péssimos", confirmou Marco Polo. "Péssimos? São horríveis. Vocês estão adaptados ao lixo social, não se perturbam mais com ele." "Não, nós detestamos essas imagens." "Seus olhos as detestam, mas suas emoções não reagem." Marco Polo ficou abalado. Sentiu que o Falcão estava coberto de razão. Embora perambulasse pelas ruas e presenciasse determinados tipos de sofrimento, não tinha contato com algumas das mais repugnantes misérias cometidas pelo sistema. Sua sensibilidade não estava doente nem era exagerada, mas anestesiada, analisou. Nesse momento teve um insight. Num relance rápido de lucidez, analisou a psicoadaptação dentro da sala de anatomia. As primeiras imagens dos cadáveres
bem como o cheiro de formol, tinha causado fortes reações nos alunos, mas pouco a pouco essas reações se diluíram no inconsciente. O cheiro de formol tornara-se suportável. Alguns estudantes que choraram de tensão no primeiro dia brincavam com os cadáveres, movimentando seus membros como se eles estivessem vivos. Marco Polo fez um paralelo entre a sala de anatomia e o ambiente social. O impacto causado pelas imagens grotescas noticiadas pela TV perdia o efeito à medida que os espectadores assistiam a elas diariamente. Percebeu que a sensibilidade estava morrendo na humanidade. Tornara-se um espetáculo de terror. Por isso, humildemente, expressou: estamos doentes. Ainda completamente indignado, Falcão usou o próprio discurso de Marco Polo do princípio da corresponsabilidade para questionar. Os líderes das sociedades são adultos? Obviamente são adultos. Então me responda: os governantes dos países ricos e os empresários que dominam o mundo são corresponsáveis por essa miséria? Sim. Eles têm ânimo ou não por tais sofrimentos? Acuado, o rapaz não soube responder. Então, Falcão respondeu por ele: se eles dormem e sentem-se tranquilos, são crianças. Só uma criança não tem consciência das misérias dos outros e não é responsável por elas. Só uma criança come fartamente e dorme serenamente, enquanto há outras crianças morrendo de fome. Falcão e o poeta frequentemente divertiam as crianças nas praças e habitantes e, habilmente, as ensinavam a pensar com suas ideias e gestos. Para eles, pensadores excluídos, as crianças eram a única coisa pura da sociedade, seu maior tesouro. Vê-las maltratadas esmagava seus sentimentos. De repente, Falcão abriu as janelas do seu inconsciente e resgatou as suas reações nos dias posteriores ao ter abandonado seu filho. Reviveu as primeiras notícias como o caminhante. Rememorou os gritos que dava chamando Lucas. Olhava para os escolares e via neles o rosto do filho. Queria abraçá-los, mas os pais os afastavam. Essas imagens se mesclavam com as cenas da TV, aumentando sua perturbação. As imagens dos cavalos, abrigados nas cocheiras, luxuosas com a imagem das crianças morrendo de fome, embaralharam-se na sua mente. Inquieto, andava pela sala. Parecia que via a dor dos infantes. Teve ânsia de vômito. Queria vomitar sua indignação. Fixou na sua plateia invisível e começou a proclamar como se estivesse em crise. Os vizinhos mais próximos ouviram seus brados. Marco Polo ficou paralisado. Loucos, estúpidos! Uma espécie que destrói seus pequenos comete suicídio. Que sociedade é essa em que as crianças são tratadas como animais e os animais como crianças? Não as maltratem. Deixem-nas brincar, deixem-nas viver. Asfixiado interiormente, Falcão saiu subitamente de casa. Precisava respirar.